Pois é, Ignorers, o inevitável aconteceu. Bem que eu avisei. E não, a minha opinião não é superior a de ninguém, ou muito menos a verdade absoluta. Só que, da mesma forma que eu pressentia que esse filme não seria grande coisa, você desse lado provavelmente sentiu o mesmo. Falando por mim, os trailers não me empolgaram muito. O filme até que dá para assistir. Eu gostei mais do filme do que dos trailers. Só que, mesmo tendo uma gota de respeito pelo que foi apresentado, não dá para negar que Supergirl foi um fracasso absoluto. E com base a esse fracasso, vem as seguintes questões. Se a HQ que inspirou esse filme é tão boa, por que o filme não foi a mesma coisa? O que deu de errado? Como é que está a DC depois desse fracasso? Qual é o futuro da empresa depois disso? Vem comigo, porque a conversa de hoje será sobre tudo que Supergirl poderia ter feito, mas acabou não fazendo. E aí, Ignorer Master aqui, para falar da Supergirl. Depois do sucesso que foi o filme do seu primo, que saiu em 2015, era de se esperar que esse longa-metragem focado na Kara Zor-El fosse ao menos metade do que foi Superman. Ainda mais levando em consideração que a mente por trás de tudo era simplesmente o lendário James Gunn. Antes de vir para a DC, o diretor estava na principal concorrente, que é a Marvel, e por lá ele simplesmente fez um serviço digno de respeito. Ele pegou nos Guardiões da Galáxia, que era um time de heróis que não tinha assim tanta atenção por parte do público, e com apenas 3 filmes transformou eles em uma das formações mais amadas do UCM. Isso não é coisa de amador, é coisa de quem realmente entende do que faz. Assim que chegou na DC, ele fez um reboot do universo, o que claramente não agradou assim tanto. Só que, mais tarde, ele acabou mostrando para que veio. Superman é um claro exemplo disso. O conhecido como o primeiro filme do novo DCU foi muito bem recebido, tanto pela crítica como pelo público. Isso para não falar da bilheteria, que embora não tenha chegado à grande marca do bilhão, conseguiu sim, ao menos, ultrapassar a metade dessa quantia. Sabendo do histórico do diretor e do sucesso que foi justamente o primeiro filme sobre o seu olhar, todo mundo esperava que Supergirl fosse algo parecido com o projeto antecedente, mas infelizmente isso não aconteceu. O filme, que ainda nem tem um mês desde que estreou, na sua segunda semana de exibição, simplesmente despencou em mais de 70%, superando The Marvels e Morbius. Sim, isso mesmo que você ouviu. Supergirl conseguiu ser pior que The Marvels e Morbius. E olha que no vídeo da minha opinião sobre o filme, vou deixar aqui no canto, eu disse que preferia reassistir Supergirl do que The Marvels. E mantenho a minha opinião até agora. Só que a minha opinião não é lá grande coisa. Eu não passo de um mero fã que decidiu criar um canal no YouTube para falar de cultura pop. E se você clicou nesse vídeo, é porque você também é fã desse universo. E sendo fã desse universo, eu te convido a se inscrever nesse canal. Para mais vídeos informativos como esse, ou de curiosidades e muitas mais coisas relacionadas à cultura pop, é só se inscrever aqui com o sino ativado. Garanto que você receberá apenas as melhores informações e será sempre um dos primeiros a ficar por dentro de tudo. Se inscreva, deixa o like e ativa o sino das notificações. Fez tudo isso? Valeu por tudo. E agora, voltando pro vídeo. A caída de Supergirl foi tão colossal que estima-se que a Warner teve um prejuízo de mais de 80 milhões de dólares. É simplesmente inacreditável o que está a acontecer com esse filme. E a partir daqui, vem as seguintes perguntas. O que deu de errado? Como é que um filme que teve o mesmo diretor de Cruella, a mesma atriz de House of the Dragon e uma HQ boa como base, conseguiu fracassar? A minha opinião, eu já deixei no vídeo de análise. Agora, vamos aos factos. Eu nem vou falar da bilheteria para não piorar o que já está feio. Mas um spoiler rápido. Até onde se sabe, o longa ainda não teve lucro nenhum. Um dos principais problemas desse filme são justamente as mudanças em relação às HQs. Em entrevistas cedidas a Rolling Stone, o diretor Craig Gillespie e a roteirista Ana Nogueira tentaram se defender comentando as drásticas mudanças que fizeram em relação à HQ original do Tom King. Enquanto nas HQs a relação da Ruth com a Kara e o desenvolvimento das duas enquanto viajam pela galáxia atrás do creme é bem desenvolvido,
O filme foca em uma super-heroína ressacada e suja ao lado de uma jovem que passou boa parte do filme dizendo que só queria uma coisa, mas que na hora H, justamente na hora de concretizar o seu objetivo, foi convencida a mudar de ideias com um mero discurso. Digo isso para não falar do Crane. Sabe qual é o mais engraçado de tudo isso? É que o ator que fez o Crane, sem maquiagem alguma, é mais parecido com o personagem das HQs. Eu nem entendo qual foi a razão por trás daquela versão que vimos nos cinemas. A aparência do Crane ficou bizarra. Ao ser questionada se fazia parte dos seus planos alterar a história, Ana Nogueira respondeu o seguinte, abre aspas, não, isso já estava no meu resumo, nunca mudou. Demorei um pouco para encontrar um caminho, porque sabia que não poderíamos simplesmente avançar tantos anos na história. E também sempre achei o final dos quadrinhos sombrio, mas de um jeito diferente. Não que seja ruim, mas é um tipo diferente de escuridão. Então eu ficava pensando, o que seria realmente satisfatório em relação a esse cara? Não parecia honesto que ele morresse por acidente. Eu simplesmente não sabia o que fazer. Lembro exatamente do momento em que pensei nas frases, isso é pelo meu cachorro, e isso é pelo que você fez àquela garotinha. Na hora pensei, já sei o que acontece. Eu sabia o que ela faria e como faria. Fecha aspas. Em outras palavras, a roteirista a princípio não queria mudar o que já existia, mas por conta das diversas mudanças que foi submetida e também por conta do time skip que existe nas HQs, ela decidiu simplificar as coisas. E o resultado foi o que vimos nos cinemas. Só que, por mais que os responsáveis tentem se justificar, o estrago já está feito. Nessa altura do campeonato, mesmo a melhor explicação do mundo não irá fazer os fãs irem para as salas de cinema. Quem acompanha as HQs sentiu que a produção amaciou o peso da história original e alterou justamente o que tornava a HQ numa obra-prima. Ao tentarem criar um clímax de ação mais convencional e menos depressivo para Ruth, o filme acabou perdendo a personalidade e, como consequência disso, se transformou em uma mistura de Guardiões da Galáxia com Mad Max. Só que são os elementos que fizeram os fãs gostarem desses filmes. E se a história já estava modificada na base, a coisa só piorou na sala de edição. Reportagens do The Hollywood Reporter revelam que a Warner Bros. Entrou em pânico com o tom do filme e criou 2 cortes completamente diferentes para o mesmo. No fim das contas, a versão que foi para os cinemas teve cerca de 11 minutos removidos do corte original do diretor Craig Gillespie. E sabe qual era o foco desses 11 minutos a mais que foram removidos? O creme. Agora é sério, você acha mesmo que se Supergirl seguisse o exemplo do Zack Snyder e lançasse o Gillespie's Cut focado mais no creme, iria mudar alguma coisa? Outro grande problema desse filme foi justamente o lobo, tal como eu disse na análise. Eu deixei claro que não fazia sentido nenhum ela aparecer nesse longa, até porque na HQ ele nem sequer aparece. Fora forçarem a aparição dele nesse projeto, o personagem foi completamente mal aproveitado. Diante do desastre que foi a recepção desse projeto, o co-CEO da DC Studios, Peter Safran, veio a público se pronunciar sobre o fracasso. Safran tentou manter a postura otimista e defendeu completamente as ideias de James Gunn. O co-CEO afirmou que mesmo com esse fracasso, eles estão confiantes no plano que têm a longo prazo. Será mesmo? É assim, girls. Na semana de estreia de Supergirl, eu fiz um vídeo explicando que os planos da DC estavam em risco e que o possível fracasso desse projeto só iria piorar as coisas. Por mais que Safran esteja confiante, fica difícil acreditar que eles realmente têm tudo sob controle. Quem quiser acompanhar o vídeo onde eu falo sobre isso e também destaco que existem grandes chances desse universo não apresentar uma Liga da Justiça, é só clicar aqui. Como se não bastasse a minha mera opinião em relação ao futuro do novo DCU, existem fortes rumores de que James Gunn ligou o modo de precaução e está a reajustar os próximos passos desse universo. O próximo projeto está marcado para agosto e o mesmo é Lanternas. E sinceramente falando, até agora os trailers não me convenceram. Pode me surpreender na estreia? Sim, e eu realmente espero que isso aconteça. A verdade aqui é só uma: adaptar Mulher do Amanhã exigia uma coragem absurda de manter o ritmo lento e poético que o Tom King apresentou. Quando o estúdio e os realizadores decidiram suavizar o tom e mudar o final da HQ, alegando que era
trágico demais, eles tiraram o tempero principal que justificava a existência desse filme. O fracasso de Supergirl é um banho de água fria necessário para mostrar ao James Gunn e ao Peter Safran que apenas o selo desses estúdios não vai fazer milagres. Se você promete entregar algo visceral, diferenciado e fiel às grandes HQs, você tem que seguir a fórmula até o fim. Ficar no meio do caminho, fazer alterações desnecessárias, incluir quem não existe na história original e sofrer corte de estúdios é a receita perfeita para o desastre. Mas aí, Ignorers, me digam o que vocês acharam desse primeiro grande tombo do novo DCU. Vocês acham que a roteirista errou ao mudar o final e o tom da HQ original nas telas? Ou o problema foi a interferência da Warner que cortou 11 minutos do filme? Deixem tudo nos comentários. Lembrem-se, sujeito a errar, disposto a aprender. Muito obrigado pela vossa inscrição e pelo apoio que vocês têm dado cada dia que passa. Fiquem com o vídeo aqui no canto. Se cuidem, fiquem bem e até a próxima.